Certa vez, enquanto ainda trabalhava como motorista de Uber, vivi um evento perturbador e assustador com uma passageira. Era uma noite quando uma senhora idosa, com cerca de 65 anos, solicitou meu serviço pela plataforma. Ela estava na rodoviária e ia para sua casa. Fui buscá-la e a ajudei a colocar suas malas no carro. Ela foi muito gentil comigo e nada de incomum aconteceu durante o trajeto. Enquanto dirigíamos, ela me contou que seu marido estava esperando por ela em casa. Ela não estava acostumada a deixá-lo sozinho, mas a viagem tinha sido uma emergência, pois uma amiga dela havia ficado gravemente doente e ela teve que sair da cidade. A senhora também me disse que não tinha filhos e que ela e o marido eram um tanto solitários, pois ninguém os visitava. Por isso, deixá-lo sozinho pesava muito em seu coração. Eu escutava atentamente, respondendo de maneira amigável, como de costume, para tornar a viagem mais agradável. Ao chegarmos à sua casa, ajudei-a a tirar as malas do carro. Ela me pediu um favor, se eu poderia levá-las até dentro, pois sua coluna estava doendo de tanto carregá-las. Claro, eu concordei imediatamente e carreguei as malas dela. Ela abriu a porta da casa e assim que entrei, a primeira coisa que vi foi uma imagem que nunca poderei esquecer. Ali, no sofá, estava o marido dela, embalsamado. O homem claramente estava sem vida, mas a senhora havia feito um trabalho tão profissional que ele parecia quase normal. Aquilo foi, sem dúvida, a cena mais perturbadora que já presenciei. Ela entrou em casa como se nada estivesse acontecendo, saudando-o como se ele estivesse vivo. Lembro que, ao ouvir dizer, "Você sentiu minha falta?", enquanto sorria e lhe dava um beijo na testa. Eu queria sair correndo dali. Apenas disse que já havia colocado as malas e que precisava ir embora. Ela me pediu para esperar, pois queria me dar uma gorjeta. Mas eu respondi que não precisava se preocupar com isso e que estava tudo bem. Eu só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Saí e entrei no meu carro, dirigindo para casa, perturbado demais para continuar trabalhando. Para concluir, não darei mais detalhes sobre o que aconteceu depois, se a polícia foi procurá-la ou algo assim. Apenas sei que existem pessoas muito estranhas ao nosso redor, que parecem normais, mas podem esconder segredos aterrorizantes. Se você chegou até aqui, deixe uma curtida e siga o canal para mais relatos e histórias como essa. E caso você também queira compartilhar um relato, me mande um e-mail contando a sua história. Eu trabalhei como motorista de Uber há cerca de 1 ano. Embora não faça mais isso, durante o tempo em que estive na plataforma, vivi algumas experiências estranhas, mas esta, sem dúvida, foi a mais aterrorizante para mim. Era noite, por volta das 20 horas, quando recebi uma solicitação de viagem. O passageiro era um jovem que estava esperando do lado de fora de um shopping center, bem perto de onde eu me encontrava. Aceitei rapidamente e fui buscá-lo. O céu já estava escuro e quando cheguei, vi o rapaz parado na calçada à minha espera. Baixei o vidro da janela e perguntei se ele era o Raul. Ele apenas assentiu com a cabeça, confirmando que sim, e entrou no carro. Iniciei a viagem e, como de costume, tentei ser amigável. Sempre achava que uma boa conversa podia tornar o trajeto mais agradável. Então, perguntei como tinha sido o dia dele, mas ele não respondeu.
Apenas olhava fixamente para frente, em completo silêncio. Aquilo me deixou desconfortável, porque nunca tinha encontrado alguém que não respondesse quando eu tentava puxar conversa. Já havia lidado com pessoas mal-humoradas, mas elas sempre respondiam, mesmo que de forma desdenhosa. Decidi não insistir. Talvez o jovem tivesse tido um dia ruim, ou simplesmente não estivesse com vontade de conversar. Então, seguimos o percurso em silêncio. É importante mencionar que ele estava sentado no banco de trás, do lado do passageiro, mas eu podia vê-lo pelo retrovisor. Estávamos na metade da viagem, quando recebi uma notificação da plataforma. Era o verdadeiro passageiro, o rapaz que havia solicitado o Uber, perguntando onde eu estava, pois ainda me esperava no shopping. Naquele instante, senti meu corpo congelar. Virei rapidamente para o banco de trás e ele não estava mais lá. O jovem que havia entrado no carro simplesmente havia desaparecido. Estacionei o carro imediatamente, tentando recuperar o fôlego e entender o que acabara de acontecer. Cancelei a corrida para o outro passageiro, que ainda me aguardava no shopping, e fiquei ali, parado, imóvel. O medo e a confusão me dominavam. Naquele momento, liguei para a minha namorada e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou empolgada, pois adora histórias de fantasmas e tudo o que é paranormal. Até hoje, não sei quem era aquele passageiro que entrou no meu carro. Será que era uma alma perdida em busca de seu caminho? Não tenho certeza, mas só de lembrar me dá calafrios. Há cerca de 3 anos, trabalhei como motorista da Uber na minha cidade. Foi por um curto período, pois um evento específico me fez renunciar. Logo, vocês entenderão por que eu tomei essa decisão, e acredito que fariam o mesmo no meu lugar. Trabalhava à noite, pois havia menos motoristas da Uber nesse horário. E por incrível que pareça, em minha cidade, eu ganhava mais dinheiro durante a madrugada do que durante o dia. Naquela noite, saí de casa por volta das 10 horas e fiz algumas corridas. Já eram cerca de 2 da manhã quando recebi uma solicitação de viagem que me deixou muito hesitante. O cliente queria que eu o levasse a um lugar muito distante, uma área fora da cidade, na estrada. Senti medo, principalmente pelo perigo de estar em uma região tão deserta àquela hora. O crime organizado era um risco real. Além disso, achei estranho o fato de o cliente não ter foto de perfil no aplicativo. O que me convenceu a aceitar foi a mensagem que ele me enviou, oferecendo 15% de gorjeta sobre o valor total da corrida, reconhecendo que o destino era bem longe. Eu precisava do dinheiro, então aceitei o pedido. Segui o endereço indicado pelo aplicativo para buscar o cliente. Quando cheguei ao local, senti um calafrio. Era uma área perigosa da cidade, conhecida por assaltos e até homicídios. A localização apontava para uma casa em péssimas condições, sem nenhuma luz. Qualquer um pensaria que era uma casa abandonada. Estacionei e, em menos de 1 minuto, vi a figura do cliente emergindo da escuridão e, para minha surpresa, ele estava vestido de palhaço. E seu disfarce era realmente aterrorizante. Sempre tive medo de palhaços, mas aquele emitia uma vibração muito sinistra. Ele entrou no banco de trás do meu carro e, no início, parecia bastante amigável. E com um sorriso perturbador disse: "Boa noite, obrigado por aceitar a corrida.
Tentei pedir um Uber 3 vezes, mas todos cancelaram, exceto você. Sorri educadamente e comecei a dirigir. Ele carregava uma mala pendurada no ombro e pensei que provavelmente levava suas roupas para trocar depois de onde quer que estivesse indo. Assim que saímos da cidade, a estrada estava quase deserta. Não havia muitos carros e tudo ao nosso redor era um silêncio sombrio, com a escuridão dominando o ambiente. Era assustador, para dizer o mínimo. Durante todo o caminho, senti o olhar do sujeito sobre mim através do retrovisor. Cada vez que eu olhava de volta, ele sorria de maneira inquietante. Minha sensação de desconforto crescia e a presença dele no carro me fazia sentir em perigo. Só queria chegar ao destino o mais rápido possível para que ele saísse do carro e eu pudesse voltar para casa. Depois daquela corrida, sabia que não continuaria trabalhando naquela noite. O ambiente era sufocante e o fato de ele estar vestido de palhaço tornava tudo ainda mais assustador. Finalmente, nos aproximamos do local de destino. No entanto, não havia absolutamente nada lá, apenas um descampado vazio. Quando a rota chegou ao fim, eu estacionei no acostamento e perguntei: "É aqui?" Ele respondeu com um sorriso perturbador: "Sim, é aqui. Obrigado pelo serviço." Então, ele me entregou a gorjeta prometida e saiu do carro. Comecei a dirigir de volta para casa o mais rápido que pude. Enquanto me afastava, olhei pelo retrovisor e vi o sujeito parado à beira da estrada, me observando enquanto eu me distanciava. Aquele sorriso macabro ainda estampado em seu rosto. Acelerei o máximo que pude para sair dali e fui direto para casa. Quando finalmente cheguei, peguei o dinheiro da gorjeta no bolso. Foi aí que percebi algo perturbador. 2 dos bilhetes estavam manchados de vermelho. Não sei se era sangue, mas parecia muito com isso. Deixei o dinheiro em uma gaveta e decidi não tocá-lo, nem gastá-lo. Fui dormir e aquilo ficou para trás. Ou pelo menos foi o que pensei. Alguns dias se passaram e uma tarde eu estava assistindo ao noticiário com minha mãe. Foi então que o vi. Havia uma reportagem sobre um palhaço que estava sendo procurado pela polícia. Ele estava foragido, acusado da morte de 3 jovens. O homem atraiu os jovens para sua casa e depois exigiu um resgate dos pais. Mesmo após o pagamento, ele não os libertou. As autoridades tinham certeza de que era ele, pois câmeras de segurança captaram suas imagens e no local foram encontradas várias pertences das vítimas. Embora os corpos dos 3 jovens tivessem sido achados fora da cidade, em uma área isolada, as evidências eram incontestáveis. Parecia uma história de filme. Minha mente começou a conectar os fatos daquela noite e não consegui parar de pensar que, talvez, naquela mala que ele carregava, estivesse um dos 3 corpos. Fiquei aterrorizado. Claro que fui prestar depoimento à polícia e em menos de uma semana eles conseguiram capturá-lo. Hoje ele está cumprindo sua pena. Depois de tudo isso, obviamente, eu renunciei ao trabalho. Não dava para continuar. Sem dúvidas, quem trabalha nesse tipo de serviço está exposto a todo tipo de perigo, até mesmo a carregar um assassino no carro. Eu trabalho como motorista de Uber há mais de 3 anos. Nesse tempo, já transportei todo tipo de clientes no banco de trás do meu carro. Gente de todas as classes e, claro,
pessoas bem estranhas, mas essa experiência, essa foi diferente. Marcou minha vida para sempre. Nada do que vivi antes nesse trabalho chega perto do que aconteceu naquela noite. Era uma noite comum. Eu dirigia por uma área rica da cidade, apenas esperando que um novo pedido de viagem aparecesse. É assim que eu ganho a vida. E como esperado, lá pelas 9 da noite, surgiu uma corrida. O destino ficava a cerca de 30 minutos de onde eu estava, ainda dentro daquela mesma área luxuosa. O pedido veio de uma senhora de aparência bem sofisticada, aparentando uns 50 anos, de acordo com a foto de perfil. Assim que vi o pedido, fui em direção ao endereço. No entanto, demorei uns 10 minutos a mais do que o previsto para chegar. Houve um acidente na rodovia e precisei fazer um desvio. A minha cidade é assim, muito trânsito e acidentes o tempo todo. Finalmente, cheguei ao destino e parei em frente à casa da senhora. Imaginei que ela já estaria pronta, ou talvez até um pouco irritada com a demora. Mas, ao estacionar, não havia ninguém do lado de fora. Ela também não saiu imediatamente. O tempo foi passando e nada dela aparecer. Eu, então, abri os aplicativos para verificar se havia algum recado. Foi quando percebi que ela já tinha me mandado uma mensagem, mas algo estava errado. O texto não fazia sentido. Eram apenas símbolos e caracteres aleatórios, sem nenhuma coerência. Não dei muita importância na hora. Respondi dizendo que já estava lá, em frente à casa, e pedi desculpas pela demora. Mas a senhora, ela não respondeu. De repente, vi algo se mover na janela do andar de cima da casa. Alguém estava olhando. Não consegui ver claramente quem era, pois uma cortina transparente bloqueava parte da visão, mas dava para distinguir uma silhueta masculina. Pensei que poderia ser o marido ou filho da senhora e que ele iria avisá-la de que eu estava esperando lá fora. Esperei mais uns 3 minutos e nada. Ninguém saiu. Foi quando meu celular vibrou com uma nova mensagem. A senhora escreveu: "Desculpe, vou cancelar a corrida. Não vou mais sair." Tentei manter a compostura e respondi educadamente, dizendo que não havia problema. Desejei que ela tivesse uma boa noite, embora por dentro eu estivesse bem irritado. Recusei outra corrida, que levava quase o mesmo tempo, só para aceitar o pedido dela. Mas enfim, essas coisas acontecem. Não é raro que as pessoas cancelem as corridas, mesmo depois de eu já ter chegado. Então, só saí de lá e segui em frente. A noite continuou normalmente. Fiz algumas corridas e depois fui para casa descansar. No dia seguinte, recebi uma ligação da Uber. Eles me disseram que a polícia estava me procurando para interrogatório. Fiquei confuso, mas logo explicaram que as câmeras de segurança de uma casa tinham captado meu carro estacionado do lado de fora. E naquela casa, uma mulher tinha sido brutalmente assassinada. As câmeras mostravam meu carro na cena do crime, momentos antes de tudo acontecer. Eu fiquei completamente desnorteado. Não tinha ideia do que estava acontecendo. Fui imediatamente até a delegacia. Queria deixar tudo claro. Ao chegar lá, fui entrevistado e me pediram para mostrar os registros das mensagens que troquei com a vítima. Sim, a vítima era a mesma senhora que na noite anterior havia cancelado a corrida. Expliquei aos policiais que tinha visto uma silhueta masculina na janela, mas não achei que fosse algo suspeito na hora.
por isso, fui embora. Foi então que eles me contaram algo que gelou minha espinha. A senhora morava sozinha. A figura que eu vi era o assassino. E, pelo visto, foi ele quem me mandou a mensagem cancelando a corrida. Ele ainda estava foragido. Quando terminei o interrogatório, voltei para casa em lágrimas. A culpa me consumia. Fiquei pensando, e se eu tivesse chamado a polícia? E se eu tivesse ficado lá um pouco mais? Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Milhares de pensamentos invadiram minha mente, mas a verdade é que não havia como saber o que estava acontecendo naquela noite. Não havia como imaginar que aquela mulher estava em perigo. Nós, motoristas, estamos expostos a situações como essa o tempo todo. E quem já passou por algo parecido vai entender o que eu digo. Hoje, continuo trabalhando como motorista de Uber, mas agora, em cada viagem, a paranoia me acompanha. Sempre atento, sempre desconfiado. Eu me dedico a ser motorista de Uber na minha cidade há algum tempo. Esse trabalho me ajuda a pagar meus estudos, já que durante o dia eu estou na universidade. O que estou prestes a contar aconteceu em uma noite de trabalho. Eram cerca de 3 da madrugada quando recebi um pedido de viagem. Eu hesitei em aceitá-lo, pois já estava voltando para casa para descansar um pouco antes de ir para a universidade. No entanto, era uma corrida longa e, consequentemente, bem paga. Então, decidi aceitar. O passageiro estava em uma casa e queria ir até uma localização mais afastada, perto da praia. Dirigi até o local combinado e lá estavam 3 pessoas. O homem que solicitou a corrida, outro sujeito e uma jovem de cerca de 20 anos. Todos os 3 entraram no carro e foi aí que notei algo estranho. A garota parecia distraída, quase fora de si. Eles tiveram que ajudá-la a entrar no carro e ela ficou o tempo todo com o olhar perdido. Não resisti e perguntei se ela estava bem. Um dos homens respondeu que sim, que ela era sua namorada, mas que estava um pouco bêbada. Eles estavam voltando da festa de um amigo. O sujeito foi bem educado, até me agradeceu por perguntar sobre a garota. Continuei dirigindo e o caminho todo se passou em silêncio. Nenhum dos 3 dizia uma palavra. A jovem mantinha a cabeça apoiada no ombro do homem que havia me dito que era seu namorado, e seus olhos continuavam completamente perdidos. O outro homem, no banco de trás, apenas olhava em volta o tempo todo, como se estivesse atento a tudo. Estávamos quase chegando ao destino quando a garota começou a reagir um pouco. Ela parecia tentar dizer algo, mas as palavras não saíam. No entanto, dava para perceber que ela estava inquieta. Os 2 homens começaram a dizer para ela ficar quieta, que logo chegariam e a colocariam para dormir. A jovem, por sua vez, continuava se mexendo, como se algo a estivesse incomodando. Naquele momento, comecei a me sentir desconfortável. Minha mente começou a questionar se aquele homem era realmente o namorado dela, como ele havia dito. A garota não parecia estar apenas bêbada, mas sim sob o efeito de alguma substância. Mas, de qualquer forma, eu não podia fazer muito naquele momento. Afinal, eram 2 sujeitos, e muito altos, por sinal. O que pensei em fazer foi deixar que chegassem ao destino, e depois ligar para a polícia, apenas para garantir que a garota estivesse bem. E foi exatamente isso que fiz.
Deixei-os em uma pequena casa, localizada numa área isolada, já fora da cidade, no meio do mato. Eles desceram do carro e tiraram a jovem, que continuava sem reagir. Assim que se afastaram, fui embora e imediatamente liguei para a polícia para relatar o que havia presenciado. Passei a localização exata e, em seguida, fui para casa. Até hoje, me arrependo profundamente por ter ido embora. Por volta das 6 da manhã, recebi uma ligação da polícia. Eles pediam minha presença na delegacia para prestar depoimento como testemunha. Haviam encontrado naquele terreno isolado o corpo de uma jovem. Sim, era a mesma garota que havia entrado no meu carro na noite anterior. Os 2 homens estavam foragidos e a mãe da jovem havia declarado que ela não tinha namorado. Então, tinham mentido para mim. Na verdade, estavam levando aquela pobre garota, contra sua vontade, sabe-se lá para fazer o quê. Se você está se perguntando, os homens nunca foram encontrados. O perfil usado para solicitar o Uber naquela noite foi criado com uma identidade roubada. Até hoje, essa história é difícil de contar, pois carrego a culpa desde aquele dia. Se você chegou até aqui, deixe uma curtida e siga o canal para mais relatos e histórias como essa. E caso você também queira compartilhar um relato, me mande um e-mail contando a sua história.